Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Hoje estou fazendo apenas 3 vídeos, não 4, como costumeiramente. Então vai ser o das 6, que já foi, né? Esse das 8 horas e o das 11 horas. Se eu tiver tempo durante o dia disponível, eventualmente farei mais um vídeo para a parte da tarde. Então, mas se não fizer, vai ficar somente nesses 3. Bom, o título principal deste vídeo é Forças Ucranianas Destroem Chechenos. Vocês sabem que os chechenos é uma etnia, eles são muçulmanos, mas são aliados da Rússia. Fazem parte, inclusive, da Rússia. E eles são uma república autônoma russa. E já existe uma certa... querendo se libertar da Rússia, certos movimentos. Isso agrava a situação, inclusive o próprio Kazan, que é o presidente, sei lá, o dirigente da Chechênia, não sei exatamente qual é o posto dele, mas ele se reporta ao Putin, já andou se encrencando com o Putin por causa disso, e ele está muito doente. Mas as tropas, ele tem uma parte das tropas lutando contra a Ucrânia. E essas tropas sofreram agora um grande ataque e foram dizimadas pela Ucrânia. Eu quase não falo, talvez nunca falei eu já falei da Chechênia, mas muito menos até do que os coreanos que vieram lá de longe e eles que estão perto lutando. Falei pouco porque na realidade eles não têm tido uma participação muito ativa, eles não têm tido uma participação de destaque, pelo menos, vamos dizer assim. Então vou ler o resumo agora para vocês poderem entender dentro do contexto o que está acontecendo, o que aconteceu com os chechenos, e daí vamos aos vídeos. As forças especiais chechenas, chamadas Akhmat, enfrentam um período devastador com bases destruídas pela Ucrânia e pesadas baixas, causadas por operações cirúrgicas de inteligência e ataques de alta precisão das forças ucranianas. Em Snizhne, drones de longo alcance destruíram um grande centro de treinamento do regimento número 78, enquanto em Kursk, um ataque com mísseis HIMARS aniquilou uma grande concentração de tropas em uma floresta. A desestruturação e a revolta contra o comando pró-Rússia estão fazendo com que combatentes chechenos se rendam voluntariamente para mudar de lado e lutar junto ao batalhão Sheikh Mansour pela Ucrânia, que a Ucrânia já tem há muito tempo um batalhão que são rebeldes, que nunca se alinharam com a Rússia e eram contra, inclusive, esse governo que tem na Chechênia, e eles chamam o batalhão de Sheikh Mansour, ele que luta junto com a Ucrânia, então muitos foram juntar-se a esse batalhão Sheikh Mansour. Assista ao vídeo até o final, é muito interessante essa matéria, assista o vídeo completo para compreender a superioridade tática ucraniana que está quebrando o moral do inimigo. Também inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe e faça seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Uma sequência de ataques devastadores das forças ucranianas na região de Kursk, onde os chechenos estão atuando de uma maneira mais firme. Lá tem os coreanos atuando, tem os chechenos atuando e também os próprios russos. E tem alguns voluntários da África que vêm lá. Voluntários, entre aspas, foram enganados e esses mercenários foram, ao chegar, disseram que iam trabalhar algumas fábricas da Rússia, foram enganados e foram obrigados a ir lutar em Kursk contra a Ucrânia. Bom, como resultado direto dessas perdas severas, a insatisfação cresceu de forma alarmante entre os combatentes chechenos, sobreviventes que estão atuando em todo o teatro de operações. No caso, ali mais no que eu vou falar, basicamente, é na linha de frente de Kursk. Muitos soldados são remanescentes, agora buscam abandonar o exército russo e mudar permanentemente de lado para combater a opressão moscovita com a qual eles não concordam. A inteligência militar ucraniana conduziu uma de suas operações mais bem-sucedidas contra essas unidades que são denominadas Forças Especiais Akhmat, ao se infiltrar profundamente na formação dos chechenos. Os agentes ucranianos conseguiram instalar um dispositivo de escuta tático que expôs em detalhes todos os planos e localizações do grupo checheno. As forças ucranianas passaram a alvejar sistematicamente todas as posições da formação chechena com precisão milimétrica. Mesmo com a provável descoberta posterior do dispositivo,
que é um dispositivo eletrônico, o comando russo falhou gravemente e não alterou a localização das bases de operação. Essa negligência militar permitiu que as forças da Ucrânia permanecessem notavelmente eficazes em atingir os alvos das forças Akhmat através de ataques guiados. Um dos exemplos mais contundentes ocorreu na localidade de Snizhne, na região de Donetsk, utilizando drones de ataque de longo alcance altamente eficazes. Os alvos principais foram as instalações de um centro de treinamento para operadores de drones e cadetes usado pelo regimento de número 78 da Chechênia. As forças da Ucrânia lançaram um ataque coordenado envolvendo 11 drones de grande porte, carregando ogivas pesadas de 100 quilos cada uma. Os artefatos foram disparados em ondas sucessivas contra o grande complexo de 2 andares com quase 2.400 metros quadrados. O impacto causou danos catastróficos imediatos, quando os estoques de munição armazenados no porão detonaram sequencialmente com o calor das explosões. Aproximadamente 65 soldados do grupo Akhmat foram eliminados no local, incluindo o próprio comandante responsável pela estrutura logística. O prédio destruído abrigava dormitórios oficiais, oficinas, complexos de montagem de drones e instalações usadas para a preparação de ogivas militares. Imagens geolocalizadas que foram gravadas por drones ucranianos de monitoramento, de reconhecimento, registraram explosões secundárias massivas e o colapso completo de toda a estrutura física dos chechenos, da localidade onde os chechenos estavam. Logo em seguida, drones de reconhecimento da Ucrânia rastrearam facilmente outra concentração de forças chechenas que tentava se realocar na região da província russa de Kursk. Os sensores ópticos acompanharam toda a movimentação russa, desde a sua posição inicial até uma área de floresta densa perto da fronteira com a Ucrânia. Em questão de instantes, as forças ucranianas lançaram uma salva de mísseis precisos, utilizando o sistema HIMARS, diretamente contra o ponto exato onde os chechenos se encontravam. Vários foguetes de alta tecnologia atingiram a área, um após o outro, sem dar qualquer chance de reação para as tropas russas. Imagens posteriores, gravadas por sobreviventes chechenos, revelaram o cenário de destruição com uma vasta área repleta de baixas e equipamentos pesados incinerados. Cerca de 60 membros das forças especiais chechenas perderam a vida nessa ação, além de dezenas de feridos que precisaram de evacuação emergencial. Somando todas as investidas recentes, as unidades chechenas sofreram aproximadamente 200 baixas críticas em um período de tempo extremamente curto. A gravidade dessas perdas severas desencadeou uma crise de desconfiança e profunda frustração interna entre os combatentes chechenos da linha de frente. Soldados acusam abertamente seus comandantes pró-Rússia de expô-los repentinamente ao perigo mortal, sem fornecer qualquer tipo de proteção antiaérea adequada. Essa revolta interna ficou evidente durante uma recente operação ucraniana de busca e destruição realizada em uma zona de combate ativo. Uma patrulha avançada da Ucrânia encontrou 3 soldados da unidade chechena Akhmat, que se aproximaram voluntariamente desarmados das posições defensivas ucranianas. Após a captura formal, os militares constataram que os homens não estavam apenas buscando a rendição para salvar as suas vidas. Os prisioneiros expressaram o desejo real de se juntar imediatamente às fileiras de voluntários chechenos que já lutam bravamente ao lado da Ucrânia. Eles solicitaram a incorporação de informações aliadas legítimas, como o batalhão Sheikh Mansour, que é só de chechenos e luta há mais de um ano, uns 2, 3 anos, ao lado dos ucranianos, que combate a tirania russa há anos. Os soldados capturados demonstraram imensa raiva contra a liderança chechena submissa a Moscou.
e a culparam diretamente pela morte de seus compatriotas. Muitos chechenos lutam hoje motivados por questões profundas de identidade, forte nacionalismo, religião e uma forte memória histórica de opressão. O legado violento das antigas guerras da Chechênia permanece muito vivo na mente e no coração de milhares de famílias daquela região. O ressentimento histórico contra o governo moscovita nunca desapareceu e ganha força à medida que as perdas russas aumentam no terreno. Com a clara deterioração das posições da Rússia, essas tensões internas tendem a crescer e enfraquecer ainda mais as defesas do exército russo. Para concluirmos, o colapso operacional das forças especiais chechenas evidencia a superioridade da inteligência militar, foi usada muita inteligência militar, e da tecnologia de precisão da Ucrânia no teatro de operações. Ao desestruturar unidades consideradas de elite e expor a incompetência do comando inimigo, as forças ucranianas quebram o moral do adversário e estimulam a dissidência interna. A disposição de combatentes chechenos em mudar de lado prova que as fraturas históricas russas estão reabrindo sob o peso da eficácia militar ucraniana. Eu quero convidar vocês a darem um like, a se inscreverem. Você que não é inscrito, inscreva-se já. Antes de desligar o vídeo, não esqueça disso, aqui você viu a verdade. Peço a todos que compartilhem e também que façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.